Oi, torcida do Democracia Futebol Clube. Eu sou Roberto Jardim e começa aqui o DFC Entrevista com a segunda parte da conversa com o jornalista Juca Kfouri. Não te esquece, para nos acompanhar, basta se inscrever aqui no canal do YouTube ou nos seguir em algum dos agregadores de podcast. Confere aí o papo. Bom, agora vamos para o que eu tinha planejado da entrevista, né? Vamos lá. Já que a gente falou do Diego, né, do jogador, agente político, né, eu queria perguntar para ti assim, como é que surgiu o Juca Kfouri, admirador de futebol e torcedor do Corinthians? Surgiu com 5 anos de idade, vendo a final do Campeonato Paulista do Quarto Centenário, que é o campeonato mais valorizado da história de São Paulo, né? Porque era o campeonato do Quarto Centenário, em 1954, mas a final foi em 55, em fevereiro. Filho do meu pai, um corintiano de 4 costados, que me ensinou a gostar do Corinthians primeiro e depois de futebol, né? Então, foi assim. Eu não penso a minha vida sem que haja fatos marcantes do futebol, não apenas, evidentemente, envolvendo o Corinthians, envolvendo a seleção brasileira, envolvendo o Pelé, envolvendo o Garrincha, envolvendo uma porção de coisas, mas a minha vida e o futebol correm paralelos. Uhum. Mas, e como é que foi virar corintiano com um título e depois passar quase mais de 20 anos? Foi o título, né? Esse foi o título. Felizmente, essa é a primeira memória que eu tenho clara na minha vida desse dia. Nós fomos ver o jogo na casa de um tio, que era o único que tinha televisão, não apenas na família, mas no bairro. Evidentemente, televisão preto e branco. E saímos da casa dele. Depois ele veio a ser o braço direito do Pietro Maria Bardi, fundador aqui do Museu de Arte Moderna, na Avenida Paulista, em São Paulo. Meu tio João Marino. E saímos da casa de tio João depois para o Parque do Ibirapuera, que havia sido inaugurado em 54 como parte das comemorações do quarto centenário, e fomos para o Parque do Ibirapuera festejar a vitória do Corinthians. Então, eu tenho essa lembrança mais ou menos clara na minha cabeça. Me lembro até do meu pai reclamando, esse jogo foi Corinthians e Palmeiras, empatou 1-1, e bastava o empate para o Corinthians, campeonato de pontos corridos. O Luiz Trujillo, tinha feito 1-0 para o Corinthians. Esse Luizinho é uma figura especial, porque jogou na seleção brasileira, e um dia, em 57, numa vitória do Brasil contra a Argentina em Buenos Aires, de 1-0, o gol dele, a manchete do Clarim foi "El Tiquitito número 8 nos destroçou". Mas o Palmeiras empatou, gol do Lima. E eu me lembro do meu pai reclamando que o Humberto Tosi tinha empurrado o Gilmar na hora do gol. São lembranças que eu tenho. E depois, como você disse, né, Roberto, só voltei a ver o Corinthians campeão já aos 27 anos de idade, em 77, pai de 2 filhos e com uma filha na barriga da minha mulher. Foi realmente um período duro. Você imagine o que foi você fazer todo o primário, o ginásio, o colegial, a faculdade, sendo vítima de bullying, né? Não se chamava de bullying, né? Mas de gozações intermináveis, porque o Corinthians sempre ficava mais um ano na fila. Batia na trave, fazia as contratações mais mirabolantes. Aparecia o Paulo Borges no Rio, traz o Paulo Borges. O Almir Pernambuquinho, traz o Almir. Os melhores. Né? E não ganhava. E ainda tinha a escrita com o Santos, passou 11 anos sem ganhar do Santos de Pelé. Foi realmente um sofrimento, mas foi um sofrimento que revelou em toda a sua profundidade uma das frases prediletas da minha vida, que é de Dom Paulo Evaristo Arnes, que diz que não existem derrotas definitivas para o povo. Né? A prova disso foi que o Corinthians acabou saindo da fila em 77 e de lá para cá, né, faz inveja para todos os torcedores do mundo, porque ganhou tudo que podia ganhar. Com certeza. Então tá. Ao mesmo tempo que tu é tão ligado
assim, futebol, a gente pode dizer que tu é uma pessoa politicamente engajada, né? Lendo o livro, confesso que perdi, e acompanhando o teu trabalho nas crônicas, no blog, na TV, a gente nota isso, né? E como é que surgiu esse Juca politicamente engajado? Como é que deu essa formação? Se foi em casa, foi na escola? Como é que foi isso aí? Foi muito fruto da minha família. Mais de 2 primos mais velhos do que propriamente do meu pai. Meu pai era um democrata lincolniano, procurador de justiça, um homem de centro, que dizia, enfim, repetia aquela coisa, que todo mundo é de esquerda quando jovem e, quando amadurece, abdica de ser de esquerda. Eu discordo, é claro. Mas eu tive 2 primos que um fez filosofia na USP, a outra fez ciências sociais, casada com um cara que foi o ídolo da minha adolescência, da minha juventude, começo da minha vida adulta, chamado Norberto Neri, essa minha prima Maria Moraes, e esse meu primo, João Carlos Kifuri Quartim de Moraes. Ele da VPR, ela, Maria Lígia, e o Norberto da LN. E eu tinha 16 para 17 anos e fui muito influenciado por eles. Tanto que, nesta idade, já começo a de alguma maneira, fazer apoio à LN, né? Que era a organização clandestina comandada pelo Carlos Marighella. Aí, aos 18 anos, tiro minha carteira de motorista, passo a dirigir para o braço direito do Marighella, para o Joaquim Câmara Ferreira, o velho, o Toledo, e milito na LN até, depois da morte do Marighella, o Toledo assume o comando da LN, eu continuo em contato com ele, fazendo algumas coisas para ele e fazendo documentação para gente que tinha que fugir do Brasil. Ajudei a tirar 5 ou 6 pessoas do Brasil, até que o Toledo é preso e morto sob tortura num sítio aqui nos arredores de São Paulo, do então presidente do Corinthians, Vadielu, que era um deputado estadual da Arena, fartamente responsável, assim como Zé Maria Marim, que também era deputado estadual da Arena, pela prisão, tortura e morte do Vladimir Herzog. Aí o Toledo é morto e eu perco completamente o contato com a LN e começo já estava trabalhando na editora Abril e aí acabo sendo cooptado, já convencido de que a luta armada era um equívoco, pelo Partido Comunista Brasileiro, onde eu milito até o partido ser legalizado. No dia em que ele foi legalizado, que me apresentaram a ficha para me inscrever no partido, para me filiar, eu disse que não achava graça nenhuma ser filiado de um partido político legal e que aí, já trilhando a vida de jornalista, o Brasil começando o seu processo de redemocratização, né, governo Sarney, eu resolvo que eu não seria nunca mais filiado a partido algum, porque isto, de alguma maneira, tolheria a minha independência crítica. Também aí prometi para mim mesmo nunca mais assinar manifestos. Promessa que eu não cumpri, porque nos últimos 2 anos eu não tenho feito outra coisa senão assinar manifestos contra a barbárie que está instalada em Brasília. Sim. Tendo esses 2 Jucas, o fã do futebol e o Juca engajado político, né? Como é que essas duas facetas se uniram? É o mesmo Juca, Roberto. Você sabe que é o mesmo Juca. Tudo bem, é o mesmo Juca, mas são, aparentemente no Brasil, essas duas coisas não andam juntas. Né? Durante anos, a gente ouviu, eu cresci ouvindo aquela frase, política, futebol e religião não se discute, aquelas coisas assim, né? Como é que foi, como é que uma coisa se uniu com a outra para ti,
queria que tu, dentro dessa resposta, contasse a história do jogo da seleção brasileira marcada por que o professor marcou uma prova no mesmo dia e a reação dos colegas, né? Então, na verdade, quer dizer, não houve essa união, porque nunca houve a desunião, né? Eu nunca olhei para o futebol como uma coisa dissociada do dia a dia da vida do Brasil ou da minha vida, seja como estudante, seja depois como militante político, o futebol sempre fez parte, né? E eu, aliás, entrei na faculdade de Ciências Sociais, eu não tinha nenhuma intenção, quando entrei na faculdade, em ser jornalista, ao contrário, eu queria fazer carreira universitária, e tinha como projeto fazer uma tese de doutorado para mostrar que o futebol era fator de mobilização social e não de alienação, como a nossa inteligência então achava. Nossa inteligência, formação tão europeia, que tratava futebol e carnaval como ópio do povo. Duas das tradições mais arraigadas na alma brasileira, na cultura brasileira, né? Então, essa questão para mim nunca se colocou, né? De não se mistura futebol com política. Sempre foram faces da mesma moeda, né? E aí houve esse episódio, de fato. No primeiro ano da faculdade, eu fazia noturno, porque já estava trabalhando na Editora Abril, e o professor Gabriel Com, que é assim, um dos meus tipos inesquecíveis, professor de Sociologia, eu fiz Sociologia 1, 2, 3 e 4 com ele. O Gabriel marca uma prova por uma quarta-feira à noite, em que jogariam Brasil e Romênia na Copa do Mundo. O Brasil até já estava classificado, porque havia vencido, né, a Tchecoslováquia e a Inglaterra. Mas, quando ele marcou, eu levantei a mão e falei, professor, tem Brasil e Romênia na Copa do Mundo. E a minha classe me vaiou. Vaiou, e o Gabriel ficou sem graça, disse, não, peraí, não vamos levar isso assim, não é com vaia, vamos levar isso ao voto, né? Os que querem que eu mantenha a prova se manifestem. Nesse dia eu descobri que a minha classe tinha 21 alunos, porque deu 20-1 pela manutenção da prova. A minha classe era coalhada de equivocados que achavam que cada gol do Brasil atrasava em 10 anos a Revolução Brasileira. Quando acabou a aula, eu saí com o Gabriel. As Ciências Sociais era, e não por acaso, em plena ditadura, era uma cidade universitária, como as outras faculdades da USP, com a maioria, exceção feita a Medicina e a Direito, era em barracões. Barracões. Precários, porque era coisa de comunista. E eu peguei ele pelo braço, num dos corredores dos barracões, e falei, professor, eu não venho fazer a prova. Eu vou ver o jogo. E ele foi a única vez que eu o vi, assim, irritado. Ele me disse, tudo bem, você faz aí na sexta-feira, numa sala, aí a gente te isola numa sala, você faz sozinho. Tá bom, assim foi. Vida que segue. Me formei, né, acabei a faculdade. O Gabriel acabou tendo grande influência na minha escolha pelo jornalismo, porque num trabalho de conclusão de curso sobre o sociólogo francês Émile Durkheim, eu fiz um trabalho absolutamente impertinente, cujo título era Durkheim, um conservador, e esculhambei com Durkheim, porque Durkheim falava em utopias e papai, e eu, revolucionário, achei que utopia escambau tem que ir para o pau e não sei o quê. E quando eu cheguei na escola para saber da minha nota, tinha um grupo de colegas na porta. Aliás, é importante salientar que depois eu vinha descobrir que desses 21 alunos, 17 eram de grupos clandestinos, tá? Entre os quais eu. Né? Obviamente, nenhum sabia do outro, né? Nem era para saber mesmo. Bom, eu estou chegando na escola, na porta da classe, tem lá uns 4 ou 5 colegas que dizem, nossa, Juca, parece que o Gabriel te deu a nota mais alta da vida dele.
E eu achei até que fosse sacanagem, se o Gabriel me reprovou. Vou até a mesa onde está o Gabriel, ele me dá o meu trabalho com uma nota 9,5. Um balão escrito assim: Juca, você tem certeza mesmo que quer ser sociólogo e não jornalista? Um abraço, Gabriel. Eu olhei para ele e falei: ô professor, como é que eu recebo? Essa nota é um estupor. Jamais imaginei ter um 9,5 da sua Lavra. Mas a pergunta, ele olhou para mim e deu uma gargalhada para o senhor Juca. Quer que eu seja inteiramente franco com você? Se eu fosse te dar uma nota por critérios exclusivamente acadêmicos, eu te dava 0. Porque vai ser arrogante assim na casa do chapéu. Quem você pensa que é para chamar o Durkheim de conservador? Mas como resenha, o seu trabalho está delicioso. Bom, eu já estava trabalhando como jornalista. Eu era, então, já gerente do Departamento de Documentação e Pesquisa da Editora Abril. Tá? Em seguida, comecei a fazer pós-graduação com o professor Francisco Verfort, um dos fundadores do PT e depois ministro da Cultura de Fernando Henrique Cardoso. Estou começando a fazer o curso com Verfort, em política. Era o melhor dia da minha vida, porque era na terça-feira, durante o dia, a Editora Abril me dispensava do trabalho para ir para a faculdade. Então, você imagina, né, que delícia que era aquilo, né? Quando eu sou convidado para assumir a chefia de reportagem de Placar, sem nunca ter feito uma reportagem na vida. E digo ao diretor, Jairo Regis, falou: mas, Jairo, eu nunca fiz uma... Não, você pega em um mês. As coisas, você pega em um mês. Eu preciso do seu senso de organização, da sua cabeça. Só que aí eu tinha que escolher se continuava ou não com a faculdade por uma razão muito simples. Placar fechava no domingo para segunda-feira, para estar na banca na terça, fazia reunião de pauta na segunda-feira de madrugada, folgava na segunda-feira e na terça-feira alguém tinha que abrir a revista. Este alguém, o chefe de reportagem, para expedir as pautas decididas na segunda-feira de madrugada e para cobrar pautas em andamento. E aí eu percebi que a minha escolha seria mesmo o jornalismo, abandonei a faculdade. E esta foi a segunda parte da conversa com o jornalista Juca Kfouri. Na semana que vem tem mais. Então, para não perder, te inscreve aqui no canal do YouTube ou então nos segue em algum dos agregadores de podcast. Até lá!